Chegou a hora de dar adeus ao verão. Estamos nas últimas horas da estação mais quente do ano e um verão que ficou marcado por 5 ondas de calor que fizeram as temperaturas de muitas regiões baterem recordes. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Ele vai embora e não vai deixar saudade, porque na pele a sensação que a gente teve, pelo menos, é que foi um verão muito rigoroso, muito forte, Marco. É isso, Márcio. Boa noite para você e para você que acompanha a gente também. Márcio, foi surreal, né? Só que eu acho que o pior, pelo menos para mim, foi que a gente passou por uma onda de calor atrás da outra e uma seguida atrás da outra. A gente quase não tinha nenhum respiro. Só que se eu te falar que o verão de 2024, ano passado, foi ainda pior, dá para acreditar nessa incrível. História? Que coisa, né? O verão de 2025 termina nessa madrugada, para alegria de muita gente, e deixa marcado os seus recordes. O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, por exemplo, tiveram temperaturas extremas por semanas, termômetros batendo ali na casa dos 40 graus por dias. Além disso, a gente passou também por 5 ondas de calor ao longo de toda essa estação. Tudo isso dá, claro, aquela sensação de que a gente passou por dias incríveis, piores verões possíveis, né? Só que, não foi bem assim, porque o verão do ano passado foi ainda pior. E a gente traz aqui o mapa de anomalia de temperaturas, comparando um verão com outro. E de cara, a gente meio que já consegue perceber que é a diferença de um ano para o outro. Quanto mais amarelo, quanto mais laranja aqui no mapa, mais as temperaturas ficaram acima do normal. No verão de 2024, veja que o Brasil inteiro ficou mais quente e praticamente em todos os estados, mas principalmente aqui no centro do Brasil, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, Goiás, no oeste do Paraná, São Paulo, Minas, Bahia também. Agora, se a gente vê o verão aqui de 2025, então a gente percebe que esses pontos de calor, eles ficaram acima do normal, só que mais concentrados em alguns pontos mais específicos, em algumas regiões mais específicas do país. De certa forma, grande parte do país ficou com temperaturas até dentro de uma certa média, como a gente vê nessas áreas que estão aqui em cinza, inclusive com áreas até temperaturas um pouco menos quentes, onde está em alguns pontos mais em azul do mapa também. Ou seja, Márcio, a gente até teve um verão extremamente sufocante, mas não tanto quanto o ano passado, que foi, de fato, muito infernal ano passado. Eu devo morar, então, numa daquelas áreas vermelhas, porque eu não vi nada de cinza, nada de média de temperatura que se manteve. Eu só peguei na temperatura elevada, pelo menos senti isso, né? Mas se você lembrar, dezembro, já tem que levar em consideração lá no comecinho também, que foi um pouquinho mais normal, né? Normal, nada foi quente. Mas o que explica essa diferença, então? Essa diferença, Márcio, tem muito a ver com a questão do El Niño, né? Porque no ano passado a gente estava sob influência do El Niño. Aí a gente sabia, ele bagunça o clima do mundo todo. Esse ano foi um pouco diferente em relação ao que a gente viu. E aí eu trago aqui essas características desses dois verões para que a gente possa comparar. No ano passado, então, o El Niño foi até considerado um super El Niño de tão forte que ele veio. Ele acabou deixando as chuvas muito escassas em todo o país, justamente num período que era para chover mais, né? Além disso, foi toda a estação muito quente, o calor já chegou muito forte lá em dezembro de 2023 e permaneceu assim até março ainda. Com isso, então, o que a gente viu é que a temperatura média do verão ficou em 26,2 graus. Isso aqui é quase 1 grau acima da média histórica. Nesse ano, o que a gente teve, então, foi uma influência de um laninha, só que um laninha mais fraco. E olha só o que aconteceu. A gente teve, então, vários dias de muita nebulosidade, de muitas chuvas também. Isso começou lá em dezembro e foi janeiro inteiro assim também, o que acabou ajudando a dar uma boa regulada nas temperaturas. Agora, o calor pegou mesmo, foi em fevereiro, o mês quente que foi isso, porque as temperaturas ficaram muito acima do normal quase que o mês inteiro. Com isso, então, a gente fechou o verão de 2025 com a temperatura média de 25,8. Isso aqui é um pouco menos do que meio grau acima da média histórica para todo o verão, em relação aos verões anteriores, Márcio. Deixando agora essa estação que a gente não vai mais falar o nome. Não falaremos mais o nome dela. Até o ano que vem. Ficou. Vamos enterrar lá, né? Até o fim Vamos pensar daqui para frente agora. Exatamente. Para o primeiro dia de outono, amanhã, o que a gente pode esperar? Na verdade, na prática, Márcio, se eu for te falar, vai ser muito mais... a estação que a gente não fala o nome. Vai ser muito mais parecido com o verão do que com o outono. Mas eu vou te falar, em algumas regiões, o outono já está começando a dar os seus primeiros sinais. Boa.
As chuvas na região norte do país continuam ainda por causa do calor, por causa da umidade, como a gente vê em toda essa área aqui em verde mais escuro no mapa. O tempo fica bem instável, inclusive desde o Rio de Janeiro, Espírito Santo, passando aqui por Minas Gerais e chegando aqui uma parte também de Goiás. Isso porque tem uma frente fria no oceano que está se deslocando muito lentamente, que vem provocando então chuvas bem intensas. Para amanhã, então, Vitória e também Belo Horizonte são as capitais que estão no caminho dessa frente fria, que devem ter inclusive chuvas muito volumosas sendo esperadas. No Rio de Janeiro, o que a gente vai ver é uma previsão de chuva também, só que um pouquinho mais moderada. Já em São Paulo, não chove, mas o dia vai ficar bem nublado. E veja que nessas capitais aqui as temperaturas não chegam aos 30 graus. Esquenta mais amanhã em Porto Alegre, que deve chegar a máxima de 29 graus e deve ser a mesma temperatura prevista também para Brasília. Aracaju e Natal devem chegar aos 31 graus, já Campo Grande vai aos 32 e Cuiabá esquentando bastante, chegando até os 36 graus. Agora, quer ver o contraste? No sul do país tem uma massa de ar frio que tem deixado as manhãs geladas, principalmente nas cidades que ficam um pouco mais altas, cidades serranas. Em São Joaquim, em Urubici, em Santa Catarina, as mínimas ficam aqui, ó, nos 10 graus até mesmo para baixo. Vacaria no Rio Grande do Sul e General Carneiro, no Paraná, seguem nessa mesma tendência, também com um amanhecer bastante gelado. São esses primeiros sinais, Márcio Gomes, de que agora o verão acabou de... Comprando minha passagem para São Joaquim, peraí. Bora para São Joaquim. Daqui a alguns meses, eu não duvido, a gente vai estar falando de neve em São Joaquim, geada, a gente está falando, inclusive semana passada geou lá, sabia? É o outono dando as caras, eu não vejo a hora. Neve ou chuva gelada, a gente sabe a diferença, a gente aprendeu a diferença no ano passado, vamos torcer que esse ano tenha neve realmente. Né? Não tem a neve de verdade, é o que a gente quer. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite.